Vivemos também em nossos sonhos. Não vivemos apenas durante o dia. Às vezes realizamos nossos maiores feitos em sonhos. Carl Jung, O Livro Vermelho. Será que os sonhos são apenas um resultado de atividades cerebrais aleatórias ou são um efeito colateral da mente consolidando suas memórias? São, conforme sugerido por Sigmund Freud, a expressão de desejos e vontades reprimidas? Ou há algo mais rico e significativo nos sonhos que escapa à percepção de muitos nos tempos modernos? Carl Jung acreditava que sim. E neste vídeo vamos explorar por que os sonhos são de vital importância para nossa saúde mental e física, e como a arte da interpretação dos sonhos pode revitalizar nossa vida. É apenas nos tempos modernos que o sonho, esse produto fugaz e aparentemente insignificante da psique, encontrou tal profundo desprezo. Anteriormente, era tido como um presságio do destino, um conforto e um mensageiro dos deuses. Agora o vemos como o emissário do inconsciente, cuja tarefa é revelar os segredos ocultos da mente consciente, e isso faz com notável completude. Carl Jung, 2 ensaios sobre psicologia analítica. A interpretação dos sonhos era uma parte integrante da abordagem terapêutica de Jung. Segundo a sua própria estimativa, ele analisou não menos que 80 mil sonhos. Em seu seminário sobre sonhos, Jung afirmou que os sonhos são mensagens enviadas do inconsciente. Portanto, para compreender a importância dos sonhos, precisamos entender como Jung concebia a psique inconsciente. Em uma palestra dada em 1934, Jung escreveu que é como se nossa consciência fosse um navio no grande mar do inconsciente. Carl Jung, ETH Zurich. O destino de um navio é parcialmente determinado pela atividade do mar, e da mesma forma, a direção da nossa vida é altamente influenciada pelo inconsciente. Além disso, assim como o mar contém recursos, tesouros e perigos que não são facilmente visíveis da superfície, também potencialidades para o bem e o mal estão escondidas nas profundezas do nosso inconsciente. O desenvolvimento psicológico, segundo Jung, é facilitado ao trazer conteúdos inconscientes à luz da consciência, pois isso enriquece nossa personalidade consciente, aumenta nosso conhecimento e promove a integridade psicológica. Não se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Carl Jung, Estudos Alquímicos. Mais do que qualquer outro fenômeno, os sonhos podem facilitar esse processo, já que atuam como uma janela para a mente inconsciente, ou como explica Jung, o sonho é um autorretrato espontâneo, em forma simbólica, da situação real no inconsciente. O sonho é especificamente a expressão do inconsciente. Carl Jung, Estrutura e Dinâmica da Psique. Prestar atenção aos nossos sonhos e assim tornar mais do inconsciente consciente confere muitos benefícios. Um deles é que os sonhos contêm insights que, na vida desperta, somos incapazes ou não desejamos ver. Quando dormimos, a alma é completamente iluminada por muitos olhos. Com eles, podemos ver tudo o que não conseguimos ver durante o dia. Ésquilo. Intuições ou sentimentos instintivos não processados conscientemente, pressentimentos sutis sobre o verdadeiro caráter de outras pessoas, bem como pontos cegos e autoenganos que inibem nosso desenvolvimento, todos são exemplos de insights que nosso inconsciente pode revelar em sonhos. Essa capacidade de um sonho de revelar conhecimentos indisponíveis à consciência desperta é o que, ao longo da história, fez com que, nas palavras de Jung, o sonho fosse considerado um oráculo revelador de verdades. Ou, como Jung explica com mais detalhes, o inconsciente é o ser obscuro interior que ouve o que nossos ouvidos conscientes não ouvem e veem o que nossos olhos conscientes não percebem.
Só nos damos conta desse ouvir não ouvido, desse ver não visto, quando o inconsciente nos envia essas imagens esquecidas em sonhos. Carl Jung, ETH Zurique, 1933-41. Como janelas para o inconsciente, os sonhos também nos oferecem informações sobre a saúde ou a doença de nosso corpo, pois o inconsciente está intimamente ligado à biologia do corpo e participa da regulação do funcionamento dos órgãos. Assim, ele é capaz de detectar sutis anomalias no corpo, e não é incomum que revele essas anomalias em sonhos, muito antes de qualquer sintoma evidente surgir. Como explica o psicoterapeuta junguiano James Hall, não é tarefa fácil fazer diagnósticos orgânicos a partir do material dos sonhos, embora haja muitos exemplos impressionantes de tais previsões. O sonho de uma explosão interna antes do rompimento de um aneurisma da aorta, o aparecimento de figuras oníricas com doença da vesícula biliar antes que essa enfermidade seja suspeitada no sonhador, etc. James Hall, Interpretação de sonhos junguiana. Os sonhos também podem nos alertar sobre o tipo de futuro que pode se manifestar se continuarmos em nossos caminhos errados. Os sonhos preparam, anunciam ou alertam sobre certas situações, muitas vezes muito antes de realmente acontecerem, escreveu Jung. Isso não é necessariamente um milagre ou uma precognição. A maioria das crises ou situações perigosas tem uma longa incubação. Apenas a mente consciente não está ciente disso. Os sonhos podem trair o segredo. Carl Jung, A Vida Simbólica. Jung fornece um exemplo de um sonho desse tipo. Um colega de Jung, um alpinista amador, contou a Jung o seguinte sonho. Ele estava escalando uma montanha e quanto mais alto subia, melhor se sentia. Ao chegar ao cume da montanha, queria continuar a escalar, então pisou para fora do cume no ar vazio e de repente acordou. Jung sentiu intuitivamente que esse sonho era um aviso do inconsciente. Implorou a seu colega que tomasse precauções extras em qualquer escalada futura ou que as evitasse completamente. Mas o homem não seguiu o conselho. 3 meses depois, o homem saiu para escalar e, nas palavras de Jung, um guia que estava abaixo o viu literalmente pisar no ar enquanto descia uma face rochosa. Ele caiu sobre a cabeça de seu amigo, que estava esperando abaixo, e ambos foram despedaçados muito mais abaixo. Carl Jung, A Prática da Psicoterapia. Os sonhos também desempenham um papel importante no processo criativo. Sabemos pela história da filosofia, ciência, arte e literatura que muitas grandes criações e descobertas foram inspiradas por sonhos. Um sonho informou ao químico russo Dmitri Mendeleev a ordem correta dos elementos com base no peso atômico. Auguste Kekulé viu a estrutura do anel de benzeno em um sonho. O tema principal do romance de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, veio a ele em um sonho. Enquanto Carl Jung afirmou que todas as suas maiores ideias foram concebidas em sonhos. No final, os únicos eventos da minha vida dignos de contar são experiências interiores, entre as quais incluo meus sonhos e visões. Estes formam a matéria-prima do meu trabalho científico. Eles foram o magma fervente a partir do qual a pedra, que precisava ser trabalhada, foi cristalizada. Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Os sonhos também têm a capacidade de nos libertar de uma visão de mundo demasiado restritiva e de uma existência cotidiana demasiado monótona. Os sonhos que fazem isso são às vezes chamados de grandes sonhos. Grandes sonhos são aqueles altamente significativos que frequentemente são lembrados por um ao longo da vida. Algumas até se tornam entre as experiências mais valiosas. Esses são os sonhos que têm um significado religioso ou espiritual, oferecem percepções sobre questões eternas da vida e transformam nossa visão de nós mesmos e do mundo. Sobre a natureza dos grandes sonhos, a psicóloga suíça Marie-Louise von Franz escreve:
Ocasionalmente, uma pessoa tem um sonho tão distante de sua vida, tão nímico, a palavra favorita de Jung para experiências intensamente emocionantes, e tão estranho e desconcertante que não parece pertencer ao sonhador. É como uma visitação de outro mundo, o que de fato é, sendo o outro mundo o subterrâneo do inconsciente. Nos tempos antigos, e ainda hoje entre algumas pessoas, tais sonhos são considerados mensagens dos deuses ou figuras ancestrais. Esses sonhos são chamados de grandes por Jung. Marie-Louise von Franz. Sonhos Jung relatou um grande sonho particularmente marcante que teve em 1944, logo após sofrer um ataque cardíaco quase fatal. Jung sonhou que estava caminhando pelo deserto e encontrou uma velha capela. Ao entrar na capela, viu um yogi sentado na posição de lótus em profunda meditação. Jung continua: "Quando olhei mais de perto, percebi que ele tinha o meu rosto. Fiquei profundamente assustado e acordei com o pensamento: aham, então é ele que está me meditando. Ele tem um sonho e eu sou ele. Pressenti que quando ele despertasse, eu deixaria de existir." Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões Grandes. Sonhos são raros. A maioria das pessoas vivencia apenas alguns ao longo da vida. Os sonhos que mais frequentemente ocupam nosso sono são o que Jung chamou de sonhos compensatórios. A função de tais sonhos é compensar ou corrigir a unilateralidade, erros, desvios ou outras deficiências de nossa atitude consciente. Quanto mais nossa mente consciente está desajustada à realidade e mais evitamos as tarefas da vida, mais seremos visitados por sonhos de natureza compensatória. Quando prestamos atenção aos nossos sonhos, uma tendência autorreguladora na alma entra em ação, equilibrando a unilateralidade da consciência ou completando-a de modo que se alcance um tipo de completude e um ótimo de vida. Marie-Louise von Franz. Sonhos. Alguns exemplos ajudarão a esclarecer a natureza dos sonhos compensatórios. Um homem que não cumpre seus deveres como pai terá sonhos de que seus filhos o odeiam, a fim de conscientizá-lo de que está evitando uma das tarefas mais importantes da vida. Uma mulher excessivamente identificada com sua persona ou personalidade social terá sonhos de cometer crimes ou envolver-se em comportamentos imorais para ver a sombra ou lado escuro inconsciente de sua personalidade, que ela precisa integrar para desenvolver um caráter mais completo. Ou um homem que chega à meia-idade, mas continua dependente dos pais, terá sonhos que o retratam como uma criança indefesa ou sufocada até a morte, para que tome ciência da situação perigosa que sua falta de independência está criando. A função compensatória dos sonhos oferece uma ajuda bem-vinda. Sonhos compensatórios iluminam a situação do paciente de maneira que pode ser extremamente benéfica para a saúde. Eles trazem lembranças, percepções, experiências, despertam qualidades dormentes na personalidade e revelam o elemento inconsciente em seus relacionamentos. Raramente acontece de alguém que se dispôs a trabalhar seus sonhos, permanecer sem enriquecimento e um alargamento de seu horizonte mental. Carl Jung, Desenvolvimento da Personalidade. Mas se sonhos são mensagens importantes enviadas pelo inconsciente, por que é tão desafiador decifrá-los? Por que o inconsciente não nos apresenta essas mensagens de uma forma que seja mais compreensível para nossa mente consciente? A mente consciente consegue operar com racionalidade e lógica, enquanto o inconsciente é, por natureza, irracional. Ele não segue as leis da lógica e se comunica principalmente por meio de símbolos, e não de palavras. Assim como uma planta produz sua flor, assim a psique cria seus símbolos. Cada sonho é uma prova desse processo. Carl Jung, A Vida Simbólica. A forma diferente de comunicação entre a mente consciente e a inconsciente justifica por que os sonhos são tão misteriosos.
Contudo, o fato de não compreendermos completamente o significado dos símbolos que aparecem nos sonhos não significa que eles não nos influenciam. Do mesmo modo que contos de fadas, mitos, ensinamentos religiosos e rituais transcendem a compreensão racional e ainda assim afetaram a humanidade por milênios, os sonhos podem influenciar nosso destino, mesmo que não os compreendamos por completo. Os sonhos abrem o caminho para a vida e influenciam você sem que você entenda sua linguagem. Carl Jung, O Livro Vermelho. Como Jung explicou em outros contextos, muitas vezes se objeta que o sonho deve ser ineficaz a menos que seja entendido. Isto não é tão certo, pois muitas coisas podem ser eficazes sem serem compreendidas. Mas não há dúvida de que podemos aumentar significativamente seu efeito ao entender o sonho. E isso muitas vezes se faz necessário porque a voz do inconsciente tão facilmente passa despercebida. Carl Jung, Estrutura e Dinâmica do Psique. Para compreender os sonhos e, assim, intensificar seus efeitos, devemos cultivar o hábito de registrá-los assim que acordamos, já que a memória dos sonhos rapidamente desaparece à medida que nosso dia avança. Quando nos deparamos com um sonho que sentimos ser particularmente significativo, podemos nos engajar no que Jung chamava de amplificação do sonho. Ampliar um sonho envolve refletir sobre ele e tecer ideias, conceitos e associações em torno dele. Isso pode incluir revisitar memórias que pensamos estarem relacionadas ao sonho, deixando nossa intuição especular livremente sobre seu significado. Ou considerando se o sonho está relacionado a uma tarefa que não estamos cumprindo ou se está compensando uma atitude consciente mal adaptada às demandas da vida. Na interpretação de um sonho importante, a amplificação é auxiliada pelo conhecimento de mitologia e religião, pois sonhos grandes são frequentemente compostos pelos símbolos e temas recorrentes que se encontram interculturalmente em religiões e mitos. Saberemos que encontramos uma interpretação correta de um sonho quando, nas palavras de Jung, a interpretação encaixa. Quando há a sensação de que ela acerta exatamente o fato, sabemos que estamos no caminho certo. Carl Jung, Seminário sobre Sonhos. Ou como von Franz elaborou sobre o método de amplificação de sonhos de Jung. Jung não interpretava seus sonhos formando imediatamente uma ideia clara do que significavam. Ao invés disso, ele os mantinha dentro de si, vivia com eles interiormente, por assim dizer, e lhes fazia perguntas. Se encontrasse algo em um livro ou em uma experiência externa que lhe lembrasse uma imagem do sonho, ele a adicionaria àquela imagem, por assim dizer, de modo que um tecido de ideias se desenvolvesse com uma riqueza constantemente crescente. Marie-Louise von Franz, Sonhos. Se prestarmos mais atenção aos nossos sonhos e dedicarmos mais tempo para compreendê-los, teremos um antídoto eficaz contra muitas das doenças coletivas de nossa época. Pois de acordo com a análise de Jung, muitos dos problemas que assolam a sociedade moderna, sejam níveis endêmicos de doenças neuróticas, ilusões coletivas, uma presença generalizada de covardia entre as pessoas, uma extrema vulnerabilidade à propaganda ou uma obediência cega a figuras de autoridade corruptas, resultam de uma desconexão perigosa entre a mente consciente e o inconsciente. O homem moderno se afastou de seus instintos, das verdades fundamentais da natureza humana e de uma sabedoria prática que existe há milhões de anos. Como são os sonhos que ajudam a estabelecer um vínculo com essa base ancestral do nosso ser? Quanto mais atenção dermos aos nossos sonhos, mais descobriremos a força interna e a sabedoria intuitiva necessárias para prosperar em uma sociedade doente. Ou, como explica Jung, os sonhos são produtos espontâneos e imparciais da psique inconsciente, fora do controle da vontade. Ele complementa: eles são a pura natureza,
Mostram-nos a verdade natural e sem enfeites, e, portanto, são os únicos capazes de nos devolver uma atitude compatível com nossa natureza humana básica, quando nossa consciência se afastou demais de suas origens e encontra-se em um beco sem saída. Carl Jung, Civilização em Transição. Obrigado por ficar até o final. Se inscreva no Entre Mundos e Mentes. Nos vemos no próximo vídeo.